O desaparecimento de Luan. O caso que marcou São Paulo. Na noite de 17 de abril de 2019, Luan Henrique Oliveira saiu do apartamento que dividia com a irmã no bairro de Campo Limpo, zona sul de São Paulo, dizendo que voltaria em meia hora. Ele vestia uma jaqueta cinza desgastada, calça jeans escura e tênis pretos com detalhes brancos. Roupas comuns que não chamariam atenção em meio à multidão que circulava pelas ruas movimentadas daquela região. Tinha 28 anos, trabalhava como entregador de aplicativo e carregava apenas o celular, a carteira e as chaves do apartamento. Não levou mochila, não avisou para onde ia e não demonstrou qualquer sinal de preocupação. A irmã, Bianca, lembra que ele sorriu ao fechar a porta, um gesto simples, mas que ela jamais esqueceria. Antes de seguir, inscreva-se e ative o sininho para ajudar o canal. Luan havia recebido uma mensagem no celular por volta das 21h15, segundo registros da operadora de telefonia, obtidos posteriormente pela polícia. O conteúdo da mensagem nunca foi divulgado oficialmente, mas testemunhas próximas afirmam que ele mencionou, de forma vaga, um encontro rápido com alguém. Não disse nome, não deu detalhes, apenas pegou as chaves e saiu. A última vez que Bianca o viu, ele atravessava a rua em direção ao ponto de ônibus, as mãos nos bolsos, o olhar distraído, como se estivesse apenas cumprindo mais uma tarefa do dia. Por volta das 22h30, o celular de Luan foi desligado ou ficou sem sinal. A última torre de telefonia que captou seu aparelho estava localizada nas proximidades da Avenida Senador Teotônio Vilela, uma das vias com maior índice de criminalidade da capital paulista. A região, conhecida pelo alto fluxo de pessoas e pela concentração de crimes patrimoniais, especialmente assaltos e roubos, tornava-se ainda mais perigosa após o anoitecer. Câmeras de segurança de um supermercado próximo à avenida registraram Luan caminhando sozinho às 22h18, mas nenhuma outra imagem dele foi encontrada após esse momento. Ele simplesmente desapareceu entre as sombras das ruas mal iluminadas, em meio ao barulho dos carros e ao movimento constante da noite paulistana. Quando passou da meia-noite e Luan não retornou, Bianca começou a ligar insistentemente para o celular dele. Todas as chamadas caíam direto na caixa postal. Às 2h da manhã, ela já estava na delegacia mais próxima tentando registrar um boletim de ocorrência, mas foi orientada a esperar mais algumas horas. Desaparecimentos de adultos, segundo a orientação padrão, deveriam ser comunicados após um período maior. Bianca insistiu, alegando que o irmão nunca havia sumido daquela forma, mas não conseguiu registrar o desaparecimento oficialmente até a manhã seguinte. Naquele momento, enquanto ela aguardava na delegacia vazia e silenciosa, Luan já estava desaparecido há mais de 6 horas. As primeiras horas, consideradas essenciais para a busca de pessoas desaparecidas, já haviam se perdido. O boletim de ocorrência foi finalmente registrado às 9h37 do dia 18 de abril de 2019, quase 12 horas após o desaparecimento. O número do procedimento foi arquivado junto a milhares de outros casos que surgiam diariamente na capital. Em São Paulo, cerca de 20 pessoas desaparecem por dia, em média. Luan tornara-se apenas mais um nome em uma lista interminável de ausências. Bianca saiu da delegacia com uma cópia do documento nas mãos e uma sensação de vazio no peito. As ruas estavam movimentadas, o sol brilhava forte sobre a cidade, mas para ela tudo parecia silencioso e distante. Seu irmão havia evaporado em meio a uma das maiores metrópoles do mundo, e ninguém sabia dizer para onde ele tinha ido. Nas semanas seguintes, a família de Luan organizou buscas por conta própria. Distribuíram panfletos com a foto dele em terminais de ônibus, estações de metrô e comércios da região de Campo Limpo. Amigos e vizinhos se mobilizaram, criaram páginas em redes sociais e compartilharam a imagem de Luan com a legenda: "Ajudem a encontrá-lo." Mas os dias passavam e nenhuma pista concreta surgia.
O celular permanecia desligado. A conta bancária não registrava movimentações. A vida continuava ao redor dela, confiável, indiferente. Apareceu, enquanto o desaparecimento do irmão visto a consumia lentamente. Alguns desaparecimentos não começam pela violência ou drama. A sensação Eles começam com um gesto simples, crescia, uma porta se fechando. Bianca voltava para o apartamento vazio todas as noites e então encontrava a jaqueta Os primeiros de Luan, dias após o desaparecimento no cabide foram marcados por uma busca frenética aos finais de semana, guardados debaixo da cama, o copo de café ainda na pia da cozinha. Objetos banais que agora carregavam o peso de uma ausência irreversível. Ela começou a ouvir o som de passos no corredor e se virava esperançosa. Mas nunca era ele. A cada notificação no celular, seu coração acelerava, mas nunca era uma mensagem de Luan. A vida continuava ao redor dela, indiferente, enquanto o desaparecimento do irmão a consumia lentamente. Alguns desaparecimentos não começam com violência ou drama. Eles começam com um gesto simples, uma porta se fechando, uma despedida casual, um último sorriso. E então, o silêncio. Os primeiros dias após o desaparecimento de Luan foram marcados por uma busca frenética e desesperada. Bianca não dormia, não comia direito e passava as madrugadas percorrendo as ruas do bairro, segurando a foto do irmão e mostrando para qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Moradores de rua, vendedores ambulantes, seguranças de lojas, todos eram abordados com a mesma pergunta: você viu esse rapaz? A maioria apenas balançava a cabeça negativamente, mas alguns olhavam com piedade, como se já soubessem que aquela busca seria em vão. A polícia, por sua vez, iniciou as investigações, com base no boletim de ocorrência registrado. O caso foi encaminhado para a Divisão de Localização Familiar e de Desaparecidos, órgão responsável por auxiliar na busca e identificação de pessoas desaparecidas na cidade de São Paulo. Segundo o coordenador da divisão, as primeiras horas são essenciais para aumentar as chances de localização. Mas no caso de Luan, esse período crítico já havia passado quando o desaparecimento foi oficialmente comunicado. Ainda assim, os investigadores começaram a reunir informações sobre sua rotina, seus contatos e seus últimos passos antes de sumir. A análise do celular de Luan revelou poucos detalhes significativos. A última mensagem recebida por ele havia sido enviada de um número desconhecido, registrado em nome de uma pessoa que não constava em sua lista de contatos. Quando a polícia tentou rastrear o número, descobriu que ele estava associado a um chip pré-pago comprado em uma banca de jornal no centro da cidade. Um método comum para evitar rastreamento. O conteúdo da mensagem era breve e enigmático. Te espero no lugar combinado. Não demora. Não havia histórico de conversas anteriores entre Luan e aquele número, o que sugeria que o contato havia sido recente ou feito por outro meio. Testemunhas que o conheciam foram ouvidas pela polícia. Colegas de trabalho afirmaram que Luan era reservado, mas sempre educado e pontual. Não tinha conflitos conhecidos, não devia dinheiro a ninguém e não demonstrava sinais de envolvimento com atividades ilícitas. Sua rotina era simples. Trabalhava durante o dia fazendo entregas, voltava para casa à noite e raramente saía sem avisar. Amigos próximos relataram que ele havia mencionado, algumas semanas antes do desaparecimento, estar recebendo propostas de trabalho por mensagem, mas nada que parecesse suspeito. Bianca, por outro lado, começou a revirar os pertences do irmão em busca de alguma pista. Encontrou o notebook dele guardado no armário e, ao ligá-lo, descobriu que o histórico de navegação havia sido apagado recentemente. No entanto, em uma pasta de documentos salvos, ela encontrou um rascunho de mensagem nunca enviada, datado de 3 dias antes do desaparecimento. A mensagem dizia: não sei se devo confiar nisso, mas o dinheiro seria bom agora. Não havia destinatário, e o contexto permanecia obscuro.
Quando Bianca mostrou o documento aos investigadores, eles levantaram a hipótese de que Luan poderia ter sido atraído para um golpe ou uma armadilha. Comente o local e o horário de onde você está assistindo. Enquanto isso, a família ampliou as buscas. Cartazes com a foto de Luan foram colados em postes, muros e pontos de ônibus por toda a zona sul de São Paulo. Nas redes sociais, a campanha Onde está Luan começou a ganhar tração, com centenas de compartilhamentos e mensagens de apoio. Alguns usuários relataram ter visto alguém com características semelhantes às de Luan em regiões distantes da cidade, mas nenhuma dessas informações foi confirmada. A esperança de encontrá-lo vivo ainda persistia, mas a cada dia que passava sem notícias, essa esperança se tornava mais frágil. Na segunda semana após o desaparecimento, uma denúncia anônima chegou à delegacia. Segundo o informante, Luan havia sido visto na companhia de 2 homens desconhecidos na noite em que desapareceu, próximo a um bar na Avenida Senador Teotônio Vilela. A descrição dos homens era vaga. Um deles vestia boné escuro e jaqueta de couro. O outro era mais alto e usava uma mochila preta. A polícia tentou localizar câmeras de segurança na área indicada, mas a maioria dos estabelecimentos próximos não possuía sistema de vigilância ou havia apagado as gravações após o período de retenção padrão. A investigação começava a esbarrar em obstáculos típicos de casos de desaparecimento em grandes cidades. Falta de câmeras em pontos estratégicos, testemunhas que não se dispunham a colaborar por medo ou desinteresse e a vastidão urbana que tornava quase impossível rastrear os passos de alguém sem pistas concretas. Além disso, o número elevado de desaparecimentos diários em São Paulo, onde cerca de 20 pessoas somem todos os dias, sobrecarregava o sistema de investigação, dificultando a dedicação exclusiva a cada caso. Bianca, no entanto, não desistia. Ela passou a frequentar locais onde moradores de rua costumavam se reunir, acreditando que talvez alguém tivesse visto algo relevante. Muitos deles a reconheciam e demonstravam solidariedade, mas nenhum conseguia fornecer informações úteis. Em uma dessas visitas, uma mulher idosa que dormia debaixo de um viaduto próximo à Avenida Senador Teotônio Vilela disse algo que ficou marcado na memória de Bianca. Muita gente desaparece por aqui, filha. A cidade engole e não devolve. Aquelas palavras ecoaram na mente dela durante semanas. Será que Luan havia sido mais uma vítima do esquecimento coletivo que assombrava os grandes centros urbanos? Será que ele ainda estava vivo, em algum lugar, esperando ser encontrado? Ou será que algo terrível havia acontecido naquela noite e a verdade jamais viria à tona? Os primeiros dias se transformaram em semanas, e as semanas começavam a se transformar em meses. A dor de não saber era maior do que a dor de qualquer resposta definitiva. Capítulo 3. A mensagem esquecida. No início de maio de 2019, quase 3 semanas após o desaparecimento de Luan, um detalhe que havia passado despercebido voltou à tona. Durante uma revisão mais minuciosa dos registros telefônicos, os investigadores descobriram que, além da mensagem recebida às 21h15 da noite do desaparecimento, Luan havia feito uma ligação de apenas 8 segundos para um número fixo, registrado em nome de uma empresa de transporte de cargas situada no bairro da Sé, região central de São Paulo. A ligação havia sido feita por volta das 20h50, cerca de 20 minutos antes de ele sair de casa. Quando a polícia tentou contato com a empresa, descobriu que o número estava fora de serviço há mais de um ano. O endereço cadastrado correspondia a um pequeno escritório comercial que havia sido desativado e, segundo registros da prefeitura, o espaço estava vago desde 2018. A empresa, que aparentemente prestava serviços de logística, não tinha histórico de atividades recentes e seu CNPJ estava inativo. Era como se a companhia tivesse existido apenas no papel, sem operações reais.
Esse detalhe levantou novas suspeitas. Bianca, ao ser informada sobre a ligação, afirmou que nunca havia ouvido Luan mencionar qualquer empresa de transporte de cargas ou trabalho relacionado à logística. Ele trabalhava como entregador autônomo por aplicativo e não tinha vínculos formais com empresas do ramo. A ligação parecia deslocada, fora de contexto, e isso intrigava os investigadores. Outra linha de investigação surgiu quando um vizinho de Luan, que morava no mesmo prédio, procurou a polícia espontaneamente. Ele afirmou que na semana anterior ao desaparecimento havia visto Luan conversando no corredor do edifício com um homem que ele não reconhecia. Segundo o vizinho, a conversa parecia tensa. Luan gesticulava muito e o desconhecido mantinha os braços cruzados, em postura defensiva. O homem era descrito como tendo aproximadamente 40 anos, cabelos curtos, barba por fazer e roupas escuras. Após alguns minutos, ambos se despediram e o desconhecido saiu do prédio. O vizinho não deu importância ao episódio na época, mas após saber do desaparecimento, decidiu relatar o ocorrido. Bianca tentou lembrar se havia notado algo diferente no comportamento do irmão naqueles dias, mas não conseguia identificar nada de incomum. Luan sempre foi discreto e raramente compartilhava detalhes sobre sua vida pessoal. Ela sabia que ele estava enfrentando dificuldades financeiras. O trabalho como entregador de aplicativo era instável e ele precisava cobrir despesas do apartamento. Mas nada que parecesse alarmante. Foi então que Bianca decidiu vasculhar mais a fundo o notebook de Luan. Além do rascunho de mensagem que ela havia encontrado anteriormente, descobriu uma série de e-mails trocados com um endereço genérico, algo como oportunidades.logística. Nos e-mails, alguém oferecia a Luan um serviço pontual de entrega, que pagaria bem acima da média do mercado. O remetente mencionava que o trabalho exigia discrição e que mais detalhes seriam fornecidos pessoalmente. Luan havia respondido demonstrando interesse, mas pedia mais informações antes de aceitar. A última mensagem da troca, enviada 2 dias antes do desaparecimento, dizia: confirme sua disponibilidade para o dia 17 à noite. Local será informado por mensagem. Ao levar os e-mails para a polícia, Bianca finalmente conseguiu conectar os pontos. A mensagem recebida por Luan na noite do desaparecimento provavelmente estava relacionada a essa oportunidade de trabalho. Ele havia sido atraído para um encontro sob a promessa de um serviço lucrativo, mas algo deu errado. A polícia tentou rastrear o endereço de e-mail, mas ele havia sido criado em uma plataforma de e-mails temporários, impossível de rastrear. Enquanto as investigações avançavam lentamente, a mídia local começou a dar atenção ao caso. Reportagens em jornais e sites de notícias destacavam o desaparecimento de Luan como mais um entre os milhares que ocorriam anualmente em São Paulo. Segundo dados oficiais, em 2019, cerca de 20 pessoas desapareciam por dia na capital paulista, totalizando milhares de casos ao longo do ano. Desse total, uma parte significativa nunca era encontrada. Luan corria o risco de se tornar apenas mais uma estatística. Bianca deu entrevistas para programas de televisão e rádio, sempre com a foto do irmão em mãos, suplicando por informações. Ele não desapareceria assim, sem motivo, ela repetia em cada aparição. Alguém sabe o que aconteceu com ele. Alguém viu alguma coisa. Mas as semanas continuavam passando e nenhuma pista concreta surgia. Em meados de junho, quase 2 meses após o desaparecimento, a polícia recebeu uma nova denúncia anônima. Dessa vez, o informante afirmava que Luan havia sido visto em uma região periférica da zona leste de São Paulo, aparentemente desorientado e acompanhado de pessoas que não pareciam ser seus amigos. A descrição era vaga e a localização imprecisa, mas a polícia organizou buscas na área indicada.
Durante 3 dias, equipes percorreram ruas, conversaram com moradores e verificaram câmeras de segurança, mas não encontraram nenhum vestígio de Luan. A frustração começava a se instalar. Cada nova pista parecia levar a lugar nenhum. Cada testemunha se mostrava incerta e cada dia que passava tornava mais difícil acreditar que Luan seria encontrado com vida. Bianca, exausta e emocionalmente arrasada, começou a frequentar grupos de apoio para familiares de desaparecidos. Ali, ela conheceu outras pessoas que viviam a mesma angústia. Mães, pais, irmãos, filhos, todos unidos pela dor da ausência. Uma mensagem esquecida, uma ligação para um número inativo, um e-mail de origem duvidosa. Fragmentos de uma verdade que insistia em permanecer oculta. O desaparecimento de Luan não era um mistério comum. Era um quebra-cabeça sem peças suficientes para formar a imagem completa. Em julho de 2019, 3 meses após o desaparecimento de Luan, um depoimento inesperado mudou completamente o rumo das investigações. Um homem chamado Rodrigo Almeida, de 34 anos, procurou espontaneamente a Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos, alegando ter informações relevantes sobre o caso. Rodrigo era motorista de aplicativo e afirmou que, na noite de 17 de abril de 2019, havia feito uma corrida que poderia estar relacionada ao desaparecimento de Luan. Segundo Rodrigo, por volta das 22 horas daquela noite, ele recebeu uma solicitação de corrida próxima à Avenida Senador Teotônio Vilela, na zona sul de São Paulo. Ao chegar ao ponto de embarque, encontrou 3 homens esperando. Um deles correspondia à descrição física de Luan. Altura aproximada de 1,75, cabelos curtos escuros, jaqueta cinza. Os outros 2 eram mais velhos, vestiam roupas escuras e mantinham uma postura intimidadora. Rodrigo relatou que Luan parecia desconfortável, olhava para os lados constantemente e não falava muito durante o trajeto. O destino solicitado era um endereço na periferia da Zona Leste, próximo ao bairro de São Mateus. Durante o percurso, que durou cerca de 40 minutos, os 2 homens mais velhos conversavam entre si em voz baixa, enquanto Luan permanecia em silêncio, olhando pela janela. Rodrigo afirmou que, em determinado momento, um dos homens fez uma ligação rápida e disse algo como: "Estamos chegando, tudo certo?" A conversa foi breve e o tom era sério. Quando chegaram ao endereço indicado, uma rua escura e pouco movimentada, os 3 desceram do carro rapidamente. Rodrigo notou que Luan hesitou por um instante antes de sair, como se estivesse pensando em ficar no veículo, mas um dos homens segurou seu braço e o puxou com firmeza. Rodrigo relatou que aquela cena o deixou desconfortável, mas como a corrida havia sido finalizada e ele não tinha certeza do que estava acontecendo, decidiu ir embora. Ele não chegou a ver para onde os 3 foram após descerem do carro. Rodrigo explicou aos investigadores que só fez a conexão entre aquela corrida e o desaparecimento de Luan após ver reportagens sobre o caso na televisão, semanas depois. Ele reconheceu a foto de Luan imediatamente, mas demorou a procurar a polícia porque tinha medo de se envolver em algo perigoso. "Eu fiquei com medo de me meter em problemas", ele confessou durante o depoimento. "Mas não consegui parar de pensar naquele rapaz. Parecia que ele estava com medo." A polícia imediatamente requisitou os registros da corrida através da plataforma de transporte por aplicativo. Os dados confirmavam o relato de Rodrigo. Havia uma corrida registrada em seu nome, no horário e trajeto mencionados. O pagamento havia sido feito em dinheiro, o que dificultava o rastreamento dos passageiros. O endereço de destino era uma rua residencial na periferia da Zona Leste, em uma área conhecida pela falta de iluminação pública e pela presença de terrenos baldios. Equipes da polícia foram enviadas imediatamente para o local. A rua onde a corrida havia terminado era longa, com casas simples de ambos os lados e pouquíssimas câmeras de segurança. Os investigadores começaram a bater de porta em porta,
questionando moradores sobre a noite de 17 de abril. Muitos não se lembravam de nada específico, mas uma senhora que morava em uma das casas próximas ao ponto onde Rodrigo havia deixado os 3 homens, relatou ter ouvido vozes alteradas e o som de um carro saindo em alta velocidade por volta das 23 daquela noite. Ela não conseguiu ver nada, mas lembrava-se claramente do barulho porque havia acordado seu neto pequeno. Outra moradora, que preferia permanecer anônima, afirmou que a rua era frequentemente usada para negócios suspeitos e que era comum ver carros desconhecidos estacionados em horários tardios. Ela mencionou que nos dias seguintes ao desaparecimento de Luan, havia notado a presença de um veículo escuro, possivelmente uma caminhonete, estacionado no mesmo local onde Rodrigo havia deixado os passageiros. O veículo permaneceu ali por alguns dias e depois desapareceu. Bianca foi informada sobre o depoimento de Rodrigo e sentiu um misto de esperança e desespero. Finalmente, havia uma pista concreta sobre o paradeiro do irmão na noite do desaparecimento. Mas o cenário descrito pelo motorista era assustador. Luan claramente não estava ali por vontade própria. Ele havia sido levado contra sua vontade, ou, pelo menos, sob coação. Deixe seu like para apoiar o canal. A polícia ampliou as investigações na região onde a corrida havia terminado. Câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais nas proximidades foram verificadas, mas a maioria não abrangia a área específica da rua residencial. Apenas uma câmera de um pequeno mercado a cerca de 200 metros de distância captou a passagem de um veículo escuro saindo em alta velocidade por volta das 23h05, mas a qualidade da imagem era ruim demais para identificar a placa ou os ocupantes. Os investigadores passaram a trabalhar com a hipótese de que Luan havia sido atraído para um golpe ou sequestro. A promessa de um trabalho bem remunerado, a mensagem enigmática, o encontro em um local isolado, tudo apontava para uma armadilha cuidadosamente planejada. Mas qual seria o motivo? Luan não tinha dinheiro, não estava envolvido em atividades criminosas e não tinha inimigos conhecidos. Por que alguém o levaria para aquela região e o que aconteceu depois? A cada resposta, novas perguntas surgiam. O depoimento de Rodrigo havia sido um avanço significativo, mas o mistério estava longe de ser resolvido. Luan havia sido levado para uma rua escura na periferia da Zona Leste e, depois disso, seu rastro desaparecia completamente. Os meses que se seguiram ao depoimento de Rodrigo foram marcados por uma investigação exaustiva, mas igualmente frustrante. A polícia intensificou as buscas na região da Zona Leste, onde Luan havia sido visto pela última vez, mas a vastidão da área e a falta de câmeras de segurança tornavam o trabalho quase impossível. A cada dia, a esperança de encontrá-lo com vida diminuía, mas Bianca se recusava a aceitar a possibilidade de que seu irmão estivesse morto. Enquanto não houver um corpo, ele está vivo, ela repetia para si mesma, como um mantra. Em agosto de 2019, 4 meses após o desaparecimento, a polícia recebeu uma denúncia anônima através do Disque Denúncia 181. O informante afirmava que Luan poderia ter sido vítima de um grupo criminoso que atuava na Zona Leste, atraindo jovens para trabalhos falsos e os sequestrando para extorsão ou tráfico de pessoas. A denúncia não fornecia detalhes específicos, mas mencionava que outras pessoas haviam desaparecido de forma semelhante na região. Os investigadores cruzaram dados de casos de desaparecimento registrados nos meses anteriores e posteriores ao de Luan. Descobriram que, entre janeiro e julho de 2019, 4 outros jovens com perfil semelhante ao de Luan, homens entre 25 e 35 anos, trabalhadores autônomos sem antecedentes criminais, haviam desaparecido em circunstâncias parecidas.
Todos haviam mencionado a familiares ou amigos que estavam em busca de trabalhos extras e todos haviam recebido mensagens ou contatos de origem desconhecida antes de sumirem. 2 deles haviam sido encontrados meses depois, em estado de choque e com dificuldade para relatar o que havia acontecido. Os outros 2 continuavam desaparecidos. Essa descoberta levou a polícia a considerar a possibilidade de que Luan havia sido vítima de uma rede organizada de crimes. No entanto, as investigações sobre esses grupos eram complexas e exigiam tempo, recursos e cooperação entre diferentes delegacias e órgãos de segurança. O caso de Luan, que inicialmente havia sido tratado como um desaparecimento isolado, agora fazia parte de uma investigação muito maior. Enquanto isso, Bianca continuava sua busca pessoal. Ela visitava diariamente as ruas onde o irmão havia sido visto pela última vez, conversava com moradores, distribuía panfletos e fazia postagens incessantes nas redes sociais. A campanha Onde está Luan havia ganhado milhares de seguidores e pessoas de diversas partes do Brasil compartilhavam sua história, mas nenhuma pista concreta surgia. A cidade de São Paulo, com seus mais de 12 milhões de habitantes e suas inúmeras ruas, avenidas e becos, parecia ter engolido Luan completamente. Era como se ele tivesse sido apagado da existência, deixando apenas um vazio doloroso no coração de quem o amava. Bianca começou a frequentar grupos de apoio para familiares de desaparecidos, onde conheceu dezenas de outras pessoas que viviam a mesma angústia. Ali, ela percebeu que não estava sozinha. Milhares de famílias em São Paulo enfrentavam a dor de não saber o paradeiro de seus entes queridos. Em uma das reuniões do grupo de apoio, Bianca conheceu Aparecida, mãe de um jovem chamado José Tiago, que havia desaparecido em circunstâncias semelhantes. Aparecida relatou que seu filho, que sofria de esquizofrenia, havia saído de casa para ir ao médico e nunca mais voltou. Ela passou meses procurando por ele, visitando hospitais, abrigos e delegacias, mas nunca obteve respostas. A notícia do desaparecimento dói muito mais que a morte. Aparecida disse, com os olhos cheios de lágrimas. Não passa, não tem fim. Essas palavras ecoaram profundamente em Bianca. Ela percebeu que o desaparecimento não era apenas a ausência física de Luan, mas a ausência de respostas, de encerramento, de paz. Era viver em um limbo eterno, onde a esperança e o desespero se alternavam a cada segundo. Em setembro de 2019, quase 5 meses após o desaparecimento, a polícia realizou uma operação na Zona Leste, mirando um grupo suspeito de envolvimento em sequestros e extorsões. Diversos indivíduos foram presos e documentos e dispositivos eletrônicos foram apreendidos. Entre os materiais recolhidos, os investigadores encontraram listas de nomes, números de telefone e endereços, possíveis alvos ou vítimas do grupo. O nome de Luan não estava entre eles, mas alguns dos outros jovens desaparecidos foram identificados nas listas. Durante os interrogatórios, um dos presos mencionou vagamente que muita gente passa por aqui e acaba indo para longe. Quando questionado sobre o que isso significava, ele se recusou a colaborar e solicitou um advogado. A polícia tentou obter mais informações, mas esbarrou no silêncio dos envolvidos. Nenhum deles estava disposto a falar. Bianca foi informada sobre a operação e sentiu uma pontada de esperança. Talvez finalmente alguém pudesse dizer o que havia acontecido com Luan. Mas os dias passavam e nenhuma informação concreta sobre o paradeiro dele era obtida. A investigação continuava, mas o caso permanecia sem solução. A cidade continuava sua rotina frenética, milhões de pessoas indo e vindo, trabalhando, vivendo, como se nada tivesse acontecido. Mas para Bianca, cada dia era uma batalha contra o esquecimento. Ela não podia deixar que Luan se tornasse apenas mais um número em uma estatística.
Ele era seu irmão, tinha uma vida, tinha sonhos, tinha uma família que o amava. O silêncio da cidade era ensurdecedor. E no meio desse silêncio, a ausência de Luan gritava mais alto do que qualquer palavra. Capítulo 6. A Carta Anônima. Em outubro de 2019, 6 meses após o desaparecimento de Luan, Bianca recebeu uma carta anônima em sua caixa de correio. O envelope era simples, sem remetente, e havia sido entregue manualmente. Não havia carimbo dos correios. Dentro, uma folha de papel dobrada continha uma mensagem curta, escrita à mão com caligrafia irregular. Ele estava vivo até o final de maio. Não procurem mais, esqueçam. Bianca leu a mensagem várias vezes, as mãos tremendo, o coração acelerado. Quem havia escrito aquilo? Por que enviar uma carta anônima? E o que significava até o final de maio? A polícia foi imediatamente acionada e a carta foi encaminhada para análise pericial. Exames grafológicos e de impressões digitais foram realizados, mas nenhum resultado conclusivo foi obtido. A caligrafia não correspondia a nenhum suspeito conhecido e não havia impressões digitais úteis no papel. A mensagem, no entanto, trazia uma informação perturbadora. Luan estava vivo até o final de maio, ou seja, mais de um mês após o desaparecimento. Isso significava que ele havia sido mantido em algum lugar durante todo esse tempo. Mas onde? E o que havia acontecido com ele depois? Bianca não conseguia dormir. A cada noite, ela se perguntava se o irmão havia sofrido, se havia tentado escapar, se havia pensado nela. A carta anônima, em vez de trazer alívio, aumentava ainda mais a angústia. Saber que ele havia estado vivo por tanto tempo e não ter conseguido encontrá-lo a tempo era uma tortura emocional insuportável. A polícia intensificou novamente as investigações. A hipótese de que Luan havia sido mantido em cativeiro ganhou força, e buscas foram realizadas em áreas remotas e propriedades abandonadas na Zona Leste e arredores. Cães farejadores foram utilizados, mas nenhum vestígio de Luan foi encontrado. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado. Em novembro, quase 7 meses após o desaparecimento, uma nova denúncia anônima chegou à polícia. Dessa vez, o informante alegava que Luan havia sido visto em uma região rural nos arredores de São Paulo, próximo à divisa com o interior do estado. Segundo o relato, ele estava em um local isolado, possivelmente uma fazenda ou terreno privado. A polícia organizou uma operação de busca na área indicada, mas após 3 dias de trabalho intenso, nada foi encontrado. A frustração era generalizada. Os investigadores estavam fazendo tudo ao seu alcance, mas esbarravam em obstáculos insuperáveis. Falta de pistas concretas, testemunhas que não se dispunham a falar por medo, e a vastidão geográfica que dificultava as buscas. O caso de Luan começava a esfriar, e a possibilidade de ele nunca ser encontrado se tornava cada vez mais real. Bianca, no entanto, não desistia. Ela contratou um investigador particular com o dinheiro que havia conseguido reunir através de doações e vaquinhas online. O investigador, um ex-policial experiente em casos de desaparecimento, começou a revisar todos os detalhes do caso desde o início. Ele identificou algumas inconsistências nos depoimentos e possíveis pistas que haviam sido negligenciadas pela polícia. Uma das descobertas mais intrigantes do investigador foi relacionada ao número de telefone do qual Luan havia recebido a mensagem na noite do desaparecimento. Embora o chip fosse pré-pago e de difícil rastreamento, o investigador conseguiu identificar que o mesmo número havia sido usado para contatar outros jovens que também haviam desaparecido em circunstâncias semelhantes. Isso reforçava a teoria de que havia uma rede organizada por trás dos desaparecimentos. O investigador também entrevistou novamente Rodrigo, o motorista de aplicativo que havia levado Luan e os 2 homens para a Zona Leste.
Durante a conversa, Rodrigo lembrou de um detalhe que não havia mencionado antes. Um dos homens que acompanhava Luan tinha uma tatuagem visível no pescoço, algo que parecia ser uma letra ou símbolo. Esse detalhe foi passado para a polícia, que começou a cruzar informações com bancos de dados criminais. Em dezembro de 2019, 8 meses após o desaparecimento, a polícia identificou um suspeito que correspondia à descrição fornecida por Rodrigo. O homem, identificado como Marcelo Silva, de 42 anos, tinha antecedentes criminais por extorsão e sequestro. Ele foi localizado e levado para interrogatório, mas negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Luan. Sem provas concretas, a polícia não conseguiu mantê-lo detido, e ele foi liberado após algumas horas. Bianca sentiu que estava cada vez mais perto da verdade, mas ao mesmo tempo mais distante de encontrar o irmão. Cada nova pista parecia levar a um beco sem saída, e a sensação de impotência era devastadora. A carta anônima continuava sendo um mistério. Quem havia enviado? Por que alertar a família para parar de procurar? E mais importante, o que havia acontecido com Luan após o final de maio? A resposta para essas perguntas permanecia oculta nas sombras da cidade. Em janeiro de 2020, 9 meses após o desaparecimento de Luan, uma descoberta macabra chocou a cidade de São Paulo. Trabalhadores que realizavam obras de infraestrutura em uma área remota da Zona Leste, próximo a um terreno baldio e abandonado, encontraram restos mortais enterrados em uma vala rasa. A polícia foi imediatamente acionada e o local foi isolado para a perícia. Os restos mortais estavam em avançado estado de decomposição, o que dificultava a identificação visual. No entanto, próximo ao corpo foram encontrados pertences pessoais, uma carteira de identidade danificada, um celular quebrado e uma jaqueta cinza desgastada. A identidade na carteira era de Luan Henrique Oliveira. Bianca foi chamada à delegacia para identificar os pertences. Ao ver a jaqueta, a mesma que Luan vestia na noite em que desapareceu, ela desabou. As pernas falharam, as lágrimas caíram sem controle, e um grito silencioso ecoou dentro dela. Era ele. Seu irmão havia sido encontrado, mas não da forma como ela havia esperado por todos esses meses. Exames de DNA confirmaram a identidade do corpo. Era Luan. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano severo, compatível com agressão. Segundo os peritos, ele havia sido morto provavelmente entre o final de maio e início de junho de 2019, o que coincidia com a informação contida na carta anônima que Bianca havia recebido meses antes. O corpo havia sido enterrado no local pouco tempo após a morte. A notícia do encontro do corpo de Luan repercutiu amplamente na mídia. O caso, que havia gerado comoção nas redes sociais e mobilizado milhares de pessoas na campanha Onde está Luan?, agora se transformava em uma investigação de homicídio. A polícia abriu um inquérito formal e intensificou os esforços para identificar e prender os responsáveis. Com base nas investigações anteriores, a polícia voltou a focar no suspeito Marcelo Silva, o homem com antecedentes criminais que havia sido interrogado meses antes. Dessa vez, com o corpo encontrado e novas evidências coletadas no local, foi possível obter um mandado de prisão. Marcelo foi preso em sua residência na Zona Leste e levado para interrogatório. Durante o interrogatório, sob pressão das evidências, Marcelo acabou confessando seu envolvimento no crime. Segundo ele, Luan havia sido atraído para um golpe através de promessas de trabalho bem remunerado. O plano era sequestrá-lo e exigir resgate da família, mas quando descobriram que ele não tinha recursos financeiros, decidiram liberá-lo. No entanto, durante uma discussão, houve uma briga e Luan foi agredido fatalmente. O corpo foi então enterrado no terreno baldio para ocultar o crime. Marcelo também revelou que havia outros envolvidos no crime.
um comparsa chamado Douglas Santos, que havia fugido para outro estado após o assassinato, e uma terceira pessoa que ele se recusou a identificar. A polícia emitiu mandados de prisão para Douglas e intensificou as buscas. Ele foi capturado 2 semanas depois, em Minas Gerais, e trazido de volta a São Paulo para responder pelo crime. Bianca acompanhou todo o processo judicial com uma mistura de dor e raiva. Ela finalmente tinha respostas, mas essas respostas não traziam alívio. Apenas a confirmação de que seu irmão havia sofrido e morrido de forma violenta. Ela participou de todas as audiências, olhou nos olhos dos assassinos e exigiu justiça. O julgamento ocorreu em junho de 2020, mais de um ano após o desaparecimento de Luan. Marcelo Silva e Douglas Santos foram condenados a penas de 25 e 22 anos de prisão, respectivamente, por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A terceira pessoa envolvida nunca foi identificada ou capturada. Após a condenação, Bianca concedeu uma entrevista emocionada à imprensa. Justiça foi feita, mas isso não traz meu irmão de volta, ela disse com a voz embargada. Luan era um rapaz trabalhador, honesto, que só queria ganhar a vida. Ele foi enganado, sequestrado e assassinado por pessoas cruéis. Espero que essa história sirva de alerta para outras famílias. O corpo de Luan foi finalmente liberado para sepultamento. O velório foi realizado em uma pequena capela no bairro de Campo Limpo, e dezenas de amigos, vizinhos e pessoas que haviam acompanhado o caso compareceram para prestar suas últimas homenagens. Bianca colocou uma foto de Luan sorrindo ao lado do caixão e leu uma carta que havia escrito para ele. Eu nunca desisti de você, Luan. Eu procurei por você todos os dias, acreditei que você voltaria, rezei, chorei, implorei. Agora você finalmente pode descansar em paz. Eu te amo, meu irmão, para sempre. O enterro foi um momento de dor intensa, mas também de encerramento. Bianca finalmente podia chorar a morte do irmão, algo que ela não havia conseguido fazer durante os meses de incerteza. A ausência agora tinha um lugar. Uma lápide, uma data. O desaparecimento havia terminado, mas a saudade permaneceria para sempre. Após o julgamento e o sepultamento de Luan, Bianca tentou retomar sua vida, mas nada era como antes. O apartamento que ela dividia com o irmão parecia vazio e silencioso demais. Cada cômodo trazia lembranças. A mesa onde eles costumavam jantar juntos, o sofá onde assistiam filmes aos finais de semana, o quarto de Luan, que ela não teve coragem de desmontar. A dor da perda era uma presença constante, uma sombra que a acompanhava em cada momento do dia. Bianca passou a se dedicar a causas relacionadas a pessoas desaparecidas. Ela se juntou a organizações que auxiliam familiares de desaparecidos e começou a participar de campanhas de conscientização. Sua experiência dolorosa havia se transformado em uma missão: ajudar outras famílias a não passarem pelo mesmo sofrimento ou, pelo menos, a terem apoio durante a busca. Em suas palestras e entrevistas, Bianca sempre enfatizava a importância de agir rapidamente em casos de desaparecimento. As primeiras horas são essenciais, ela repetia, ecoando as palavras dos investigadores. Não esperem. Registrem o boletim de ocorrência imediatamente. Procurem câmeras de segurança. Conversem com testemunhas. Cada minuto conta. Ela também denunciava as falhas estruturais no sistema de investigação de desaparecimentos no Brasil. Segundo dados oficiais, cerca de 20 pessoas desaparecem por dia apenas na cidade de São Paulo, totalizando milhares de casos ao ano. Desse total, uma parte significativa nunca é encontrada. A falta de recursos, a sobrecarga das delegacias e a ausência de um protocolo unificado para buscas dificultam enormemente o trabalho dos investigadores. Bianca conheceu dezenas de outras famílias que viviam a mesma angústia que ela havia vivido. Mães que procuravam por filhos desaparecidos há anos,
pais que nunca desistiram de encontrar suas filhas, irmãos que ainda esperavam por um milagre. Cada história era única, mas todas compartilhavam a mesma dor: a ausência de respostas. Uma dessas histórias a marcou profundamente. Maria Luísa, uma dona de casa, procurava por seu filho Ronaldo desde fevereiro de 2019. Ele havia saído para trabalhar e nunca mais voltou. Maria Luísa registrou boletins de ocorrência, procurou hospitais, abrigos, delegacias, mas nunca obteve qualquer informação sobre o paradeiro do filho. "Eu tenho esperança de que ele está vivo", ela dizia, com os olhos cheios de lágrimas. "Filho, onde você estiver, volta para casa." Bianca via em Maria Luísa a mesma dor que ela havia sentido durante os meses em que Luan estava desaparecido. A diferença é que ela, pelo menos, havia obtido respostas, por mais dolorosas que fossem. Maria Luísa e tantas outras famílias continuavam vivendo no limbo, entre a esperança e o desespero, sem saber se seus entes queridos estavam vivos ou mortos. A cada ano, no dia 17 de abril, aniversário do desaparecimento de Luan, Bianca organizava uma vigília em sua memória. Dezenas de pessoas compareciam, acendiam velas, seguravam cartazes com fotos de desaparecidos e faziam 1 minuto de silêncio. Era um momento de homenagem, mas também de protesto. Um grito coletivo contra o esquecimento, contra a negligência, contra a banalização da dor. Bianca também passou a usar as redes sociais para divulgar casos de desaparecidos. Ela compartilhava fotos, informações, pedidos de ajuda, sempre com a hashtag "não esqueçam". Cada compartilhamento era uma tentativa de manter viva a memória daqueles que haviam desaparecido, de lembrar à sociedade que por trás de cada estatística havia uma pessoa real, com uma história, uma família, uma vida. Com o passar do tempo, Bianca percebeu que o desaparecimento de Luan havia mudado completamente sua vida. Ela não era mais a mesma pessoa que era antes daquela noite de abril de 2019. A dor havia a transformado, mas também a tornado mais forte, mais resiliente. Ela havia aprendido a conviver com a ausência, a carregar a saudade, a transformar a dor em propósito. Mas havia dias em que tudo ainda parecia insuportável. Dias em que ela entrava no quarto de Luan e se sentava na cama dele, abraçando o travesseiro que ainda carregava um leve vestígio de seu perfume. Dias em que ela via um rapaz na rua que se parecia com ele e seu coração disparava por um instante, antes de perceber que era apenas uma ilusão. Dias em que ela se perguntava se havia algo que poderia ter feito diferente, se poderia ter impedido o que aconteceu. A culpa, ela aprendeu, era uma companheira constante de quem perde alguém de forma violenta. Mas ela também aprendeu que não havia nada que pudesse ter feito para mudar o destino de Luan. Ele havia sido vítima de pessoas cruéis e a única culpa era delas. O peso do esquecimento é real. Em uma cidade gigantesca como São Paulo, onde milhares de pessoas desaparecem todos os anos, é fácil que cada caso se torne apenas mais um número. Mas Bianca estava determinada a não deixar que isso acontecesse com Luan. Ela continuaria contando sua história, mantendo sua memória viva, lutando para que outros não sofressem o mesmo destino. Porque lembrar é resistir. E esquecer é permitir que a tragédia se repita. O eco da ausência. 5 anos se passaram desde o desaparecimento e a morte de Luan, e a cidade aprendeu a varrer memórias para debaixo do trânsito, como cinzas que o vento espalha nas madrugadas frias de São Paulo. Bianca aprendeu a acordar sem a urgência do telefone, sem o sobressalto do sonho interrompido por passos no corredor que nunca foram os dele. Mas a dor jamais se converteu em rotina, apenas em silêncio domesticado. O calendário insiste em repetir abril, e cada 17 é um corte fino que não cicatriza,
uma página de dossiê que estala ao ser virada, lembrando o país onde cerca de 20 pessoas desaparecem a cada dia apenas na capital, e muitas não retornam à superfície da vida. O apartamento que ela dividia com o irmão foi entregue ao passado. As chaves mudaram de mãos, o eco mudou de dono, e Bianca levou somente o que não cabia em caixas. A jaqueta cinza devolvida após a perícia, um punhado de fotos e o caderno onde anotou caminhos que não chegaram a lugar nenhum. De tempos em tempos, ela abre o diário e relê os dias em que a cidade parecia responder ao chamado. As delegacias, os panfletos colados em postes, as promessas de retorno que nunca atravessaram a madrugada. Sabe hoje, com a frieza que os números exigem, que as primeiras horas são o chão sob os pés e que esperar é uma forma involuntária de esquecer. Não é preciso 24 horas para registrar o desaparecimento, e cada minuto pesa como chumbo quando a vida se dobra num sumiço. Bianca se aproximou de outras famílias, trocou mapas, métodos, nomes, enquanto as estatísticas se agigantavam como prédios. Entre janeiro e julho de um único ano recente, mais de 4.000 pessoas desapareceram na cidade de São Paulo e muitas continuavam sem paradeiro quando a matéria se encerrava. Há dores que se dizem melhor pelas margens, como a história de Aparecida e de Maria Luísa, mães que aprenderam a falar com o vazio como quem liga uma vela numa noite de vento, repetindo o nome dos filhos para que o mundo não os apague de novo. Nesse país que agora tenta unificar dados, protocolos e buscas, a orientação oficial insiste no óbvio duro. Rapidez salva memórias, registro formal. O enterro foi um momento de dor intensa, e a comunicação mas também pública de encerramento. estende a mão por Bianca sobre finalmente becos e avenidas. podia chorar O tempo, a no morte entanto, do irmão. não fecha Algo casos, que ela não havia apenas os conseguido torna mais fazer durante ásperos os ao meses toque. de incerteza. Quando Bianca fala em A escolas, ausência agora igrejas, tinha um praças lugar, e transmissões uma ao lápide, vivo, o tom uma é o data. de quem folheia O um desaparecimento arquivo gasto. havia terminado, A ausência tem mas a ruído saudade próprio, permaneceria como o estalo para de um neon sempre. na Sé. O Após o assobio do julgamento metrô na e o linha 1, sepultamento o de barulho Luan, das lonas Bianca batendo tentou no retomar mercado sua às vida, 5 da manhã, mas nada era repete como sem antes. gritos O que a apartamento que ela burocracia é uma dividia com o cidade irmão paralela, parecia e que vazio protocolos e existem silencioso para demais. impedir que a noite engula rostos sem deixar sombra. Orienta sobre boletins online, sobre contatos com as coordenações municipais, sobre o dever de insistir nos bancos de dados, porque insistir é uma forma de presença. Nos encontros mensais do grupo de apoio, as cadeiras formam um mapa afetivo do que falta. Cada relato acrescenta uma esquina, um possível trajeto, uma contradição que a polícia não colheu, uma câmera que poderia ter visto, um relógio que se atrasou na hora errada. A cidade cresce para fora da página e as rotas de ônibus, os campos baldios, as avenidas de Zona Leste ganham o relevo exato do que ficou por dizer, como se as ruas soubessem o destino que negam. Há quem peça finais, como se a justiça fechasse o zíper do tempo. Bianca aprendeu que sentença não devolve passos nem apaga o chão que faltou. Ela guarda a notícia da condenação no mesmo envelope onde dormem as certidões, não por prazer do fim, mas para lembrar que o esquecimento também é um modo de impunidade. E quando alguém lhe pergunta o que fazer, repassa o rito com a precisão de quem acendeu a luz dentro do escuro. Registro imediato, varredura de câmeras, comunicação com coordenações, divulgação responsável, uma cartilha de sobrevivência para a memória escrita a muitas mãos. No aniversário do sumiço, a vigília se repete. Velas tremem ao vento de abril, um coro baixo diz nomes, e a cidade parece, por um instante, suspender a pressa para ouvir o que se perdeu. Bianca fala de Luan como quem descreve um retrato que só existe do lado de dentro, e cada pessoa que passa e para, mesmo por um minuto, torna-se testemunha de algo que não viu, mas que precisa lembrar. A hashtag ressurge, se espalha como um panfleto digital e por um breve período de 24 horas, a estatística cede lugar à história frágil e inteira diante de uma tela acesa. Se há consolo,
Ele mora nas pequenas prevenções transformadas em hábitos, a pressa em registrar, a coragem de pedir imagens, a disciplina de anotar horários, o reflexo de procurar ajuda especializada e pública. Em cada aula, Bianca repete que o protocolo não é papelada, é ponte. Que ligar, escrever, acionar é a forma civil de se recusar ao esquecimento. E que nenhuma cidade, por maior que seja, deveria aceitar a norma de desaparecer gente entre o almoço e a noite. Não há heroísmo nisso, só trabalho e uma fé de água sobre pedra, caindo até cavar o seu lugar. No fim, o caso de Luan volta sempre ao mesmo ponto. Uma porta que se fecha, um celular que silencia, um trajeto interrompido por homens escuros e ruas longas sem testemunhas. O narrador, que escuta mais do que afirma, aprende que algumas histórias não pedem soluções, pedem lampejos de cuidado nos dias comuns, o compromisso invisível de manter a janela acesa por aqueles que tardam. Porque o desaparecimento ali continua, no arquivo que não é consultado, no boletim que não é feito a tempo, no rosto que o algoritmo não devolve até que alguém escreva de novo o nome que falta. Antes de encerrar, é preciso dizer, com a serenidade dos autos e o tremor dos diários, alguns desaparecimentos não pedem respostas, pedem lembrança. E lembrar, nesta cidade imensa, é um ato de justiça mais persistente do que qualquer sirene. Obrigado por acompanhar. Se inscreva e ative o sininho para mais histórias como esta.